Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje falo em especial para você, estudante do sétimo ano. E qual será o tema de nossa aula? Na tela, nós temos leitura em voz alta de textos literários. Então, hoje, vamos conhecer em especial a leitura, voz alta, textos literários. Vocês, estudantes do sétimo ano, que já estudaram no sexto ano sobre a linguagem literária, hoje vou repetir um pouco para que vocês possam entrar bem nesse assunto, mas trago antes um texto de reflexão. Vamos lá? Na tela nós temos homem superior é aquele que conhece pôr em prática as suas palavras e em seguida fala de acordo com as suas ações. Confúcio. Então vejam só, vamos conhecer bem hoje essa questão da leitura do texto literário. E algo importante é o seguinte, essa reflexão, como vocês têm, ela vai nortear o nosso conhecimento. O homem superior, a busca pelo conhecimento. Então vamos lá aqui. Na tela, trago o objetivo geral de nossa aula. Ler em voz alta textos literários diversos. Contos de amor, de humor, de suspense, de terror, crônicas, líricas, questões humorísticas, críticas literárias, bem como leituras orais. Mas adianto a vocês que vamos conhecer os textos, em especial textos literários orais, e trago para vocês hoje o que? A fábula, o apólogo e a parábola. Então conheçam bem a questão texto literário. Estão lembrados do que é um texto literário? Vamos recapitular aqui um pouco o que vocês viram no sexto ano. Vamos ver aqui. Lembrar que o texto literário é aquele que é conotativo e o texto não literário ele é denotativo. Para quem não lembra, texto literário conotativo inicia-se com C, C de conto, ficção. E o texto não literário denotativo, D de dicionário, sentido real das palavras. Então, para que vocês possam entrar bem nesse assunto, é importante lembrar dos conceitos conotativo, linguagem figurada, denotativo, sentido real. Então, hoje vamos conhecer mais o que? Essa leitura em voz alta de textos da literatura e textos orais. Lembrando sempre que os textos orais aqui que eu vou falar hoje são textos muito antigos e que eles têm o quê? Um objetivo, uma moral da história. Com certeza, vocês, quando eram sexto ano, leram textos em que havia o quê? A moral da história, certo? O objetivo, a finalidade. Na tela, trago para vocês esta reflexão. Olha aí, visual. Olha aí um jovem lendo, entusiasmado. Provavelmente pode ser um texto do mundo que literário, uma fábula, um apólogo, uma parábola, etc. Vamos adiante. Na tela ainda lembro para vocês o que é texto literário. Lembram? Mais uma vez, texto literário conotativo ou metafórico é aquele que é destinado à expressão com a realidade demonstrada de maneira poética, podendo haver o quê? Subjetividade. Lembrar que subjetividade, a emoção. Então, texto literário, algo importante. Lembram quando eram sexto ano e o professor ou a professora dizia o quê? Que a linguagem literária é uma linguagem que ela ultrapassa, diferente dessa linguagem do dia a dia. Então, fazem parte do mundo literário que o romance, o poema, o conto, etc. Então, hoje vamos trabalhar com a questão do que? Os textos literários orais e bem antigos. Vamos adiante. Olha aí na tela. Textos orais denotativos e conotativos. Vamos conhecer um pouco aqueles que são conotativos e aqueles que são denotativos. Na tela, ainda trago para vocês. Olha aí, o narrar, que é contar a história que vocês conhecem. O narrar inclui
todos os gêneros, orais e escritos, que estão a serviço do imaginário humano e que se valem para serem produzidos da subjetividade e da ficção. Olhando para mim, lembrar ficção, lembrar que ficção é aquilo que ultrapassa a realidade, certo? Não é o mundo real, é o mundo da literatura, é um mundo, por sua vez, fantasioso, do imaginário, por isso, ficção. E mais uma vez, repito, os textos de hoje são os textos orais da ficção para serem o quê? Declamados, lidos em voz alta. E ainda trago para vocês essa questão. Olhando para a tela, nós temos. E nesse agrupamento que se encontram as narrativas tradicionalmente transmitidas pela oralidade, entre elas o conto de fadas. Olhando para mim, nós trago para vocês a seguinte questão. Lembram dos contos de fada? Então é importante lembrar isso. Textos orais, contos de fada, que eram textos que eram oralizados. Só depois, bem depois, passaram a ser escritos. E aqui trago ainda a seguinte questão. Lembrar que nessas narrativas, nas narrativas da literatura, vocês, estudantes, vão ter que saber identificar os elementos da narrativa, como está aí, olha, como estão ali na tela. Olhando para mim agora, vamos lembrar, quando o seu professor passa um texto ficcional, um conto, um romance, quais os elementos que vocês devem estudar? Observar no texto o narrador, personagens, o tempo, o lugar, o enredo, o clímax, o ponto auge da história e o desfecho. Então vocês, dentro de um texto literário, vão ter que conhecer esses elementos. Qual o enredo? Qual a moral da história? Quais os personagens? Então lembrem-se disso. E lembrem-se de que foi um treino que vocês viram lá no 6º ano, lá antes do 6º, no 5º ano, quando a professora ou o professor reunia vocês e vamos estudar uma historinha, um conto de fada, para retirar dele esses elementos. Aqui na tela trago para vocês a fábula, o apólogo e a parábola, textos literários. E lembrar que são textos muito antigos, que antes não eram escritos, eram oralizados. Lembrar que a fábula é aquela história em que os animais falam. O apólogo é aquela história em que os objetos falam. E a parábola tem um teor religioso, um caráter religioso. E todos os três têm o quê? A moral da história. A moral, certo? O objetivo moral que vocês, como alunos do 7º ano, conhecem muito bem. Retirar do texto a sua finalidade moral. Vamos adiante aqui. Olha aí na tela um bem famoso. Aliás, dois, a raposa e as uvas e o leão e o ratinho. Lembrar que tanto a raposa e as uvas quanto o leão e o ratinho são histórias, no caso são fábulas, que possuem o quê? Um objetivo. Que tal, olhando para mim agora, que tal vocês, em sala de aula com o seu professor, lembrar e lerem, aliás, a raposa e as uvas e o leão e o ratinho. Estão disponíveis na internet. Busquem, vamos lá, adiante. E aqui trago ainda na tela, lembram quando eu falei que a fábula, a parábola, o apólogo são textos muito antigos e eles têm o quê? Um objetivo. E lembrar que tradicionalmente eles eram textos, no caso as fábulas, eram narrativas orais. E logo após, bem depois, logo após não, bem depois, passaram a ser o quê? Escritos. E vamos adiante aqui. E lembrar que na tela nós temos a estrutura da fábula tem servido a muitas versões e reescrituras, muitas delas com intenção humorística. Vamos lá. Olhando para mim, como eu falei a vocês, vocês podem pegar a raposa e as uvas, certo? O leão e o ratinho, entre outras fábulas, e fazer uma reescritura em sala de aula. Que tal vocês pegarem um texto original e fazer uma versão sobre eles? Isso é importante, é um trabalho de reescritura. Aqui adiante, trago para vocês a seguinte questão.
Olhem só a estrutura da fábula. O narrador de uma fábula é um observador, ele apenas observa, ele não dá um juízo de valor. O tempo verbal é predominantemente o pretérito perfeito, mas também pode ser o imperfeito. Lembram daquelas histórias? Era uma vez, houve um tempo, no país tal, dá aquela ideia bem antiga, e há o quê? O verbo no passado. A linguagem utilizada é a linguagem padrão, certo? O público a que se destina, em geral, é infanto-juvenil, vocês, e eles podem sair que em jornal, revista, na internet, etc. E olha aí a estrutura das fábulas. Vamos ver? Há uma situação inicial, em vermelho, obstáculo, tentativa de solução e o resultado final. Lembrem-se disso. Outra coisa importante que eu gostaria que vocês observassem agora, olhando para mim, é a seguinte questão. Lembrar sempre da questão moral, moral, moral. Lembrar que eram textos, repito, como eles eram oralizados, eles perpassavam essa ideia de mostrar o imaginário para ensinar. Pronto, a cultura indígena, certo? Olha, os índios mais velhos, certo? Eles contam aos jovens através de suas narrativas. Então, é importante lembrar disso, conhecer essa questão. E aqui na tela trago para vocês uma representação. Olha aí que nós temos o cisne e a gralha. Então, conhecer isso aqui. E lembrar que os animais da fábula, eles representam o quê? Virtudes humanas, vão mostrar defeitos humanos, etc. Vamos adiante. É uma alegoria. O que é alegoria? É uma representação, certo? Que quer passar, transmitir um significado, que pode ser o amor, a caridade, a inveja. São relações que mostram que a vida, as relações humanas, certo? E aqui nós temos na tela ainda uma alegoria muito famosa que vocês devem estudar ou vão estudar ainda, que é o mito da caverna, do filósofo grego Platão. Aí vocês podem chegar para mim e perguntar: mas professor, o que é alegoria? Essa representação. Está lembrado que eu falei assim, por exemplo, a raposa pode simbolizar traição, a pomba branca, a paz, a cobra também muitas vezes pode ser o quê? A astúcia. Então é importante conhecer a alegoria, a alegoria. E olhem aqui, por exemplo, na tela, quando eu falei a vocês o mito da caverna, quer dizer, há uma alegoria, uma representação aí sobre a questão do não conhecer a realidade como ela é, certo? Então, alegoria. E olhem aí os ditados populares. Lembrar que, como eu estou tratando com vocês sobre textos orais, nada mais prático do que conhecer os ditados populares, que vocês já devem ter treinado com o seu professor. Exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Lembrar que a persistência, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, certo? Olha aí, é você dar valor ao que tem. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Muitas vezes nós pregamos, mas nós não temos em nossa casa. E agora trago para vocês, em especial você do 7º ano, que é justamente o apólogo. Lembrar que o apólogo é aquele texto, repito, que em geral é o quê? Os objetos falam. Lembrar que a fábula, os animais falam. O apólogo, os objetos falam. E segue a mesma linha, que vai ser justamente o quê? Olha aí, a lição de moral, de sabedoria. Como na tela nós vemos, o apólogo é uma narrativa que busca ilustrar lições de sabedoria ou de ética. Preste bem atenção, sabedoria e de ética. Lembrar que os objetos vão representar isso. E nada melhor na tela, um exemplo para vocês, estudantes, certo? Esse eu vou contar, vou ler uma parte e vou contar o restante. É um apólogo de Machado de Assis. Olhando para mim, gostaria que vocês lembrassem. Machado de Assis, quem foi esse? Agora vem algo importante. É o maior contista brasileiro. Gostaria que vocês, em sala de aula com o seu professor, analisassem isso. Olha só, a agulha e a linha. Prestem bem atenção. Era uma vez,
Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora, disse a linha. Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Preste bem atenção, já vou adiantar a vocês. Olhando para mim, esse apólogo, a discussão entre a linha e a agulha. A agulha menosprezando a linha. E um alfinete aparece na história, de cabeça grande, ele diz: cale-se, senhora, faze como eu, que tenho cabeça, que não abro o caminho para ninguém. A agulha não escutava o alfinete, ela menosprezava a linha. Chegou uma costureira, era um vestido para uma dama da corte. O que aconteceu? Começou a obra e a agulha toda cheia de si. No final da história, o que aconteceu? Acabou a obra, era um vestido para um baile, a linha vai para a festa e a agulha fica. E o alfinete ri e diz: faze como eu, que tenho cabeça, que não abro o caminho para ninguém. Isso era justamente o que? A agulha, soberba, com orgulho, menosprezando a linha. No final, quem foi à festa foi a linha. Então, olha aí as relações humanas, está vendo? A agulha e a linha, a soberba da agulha e a linha, aquele ser que sabe o que faz. Vamos adiante. E aqui lembrar para vocês a parábola que eu falei, que é um texto de teor, caráter bíblico. Olha aí, Jesus de Nazaré pregando, tanto que a parábola do semeador, como também o que? O sermão da montanha. Então, olhem aí, fábula, parábola e certo, e o apólogo. E aqui eu trago para vocês textos denotativos orais. Gente, vocês são 7º ano, certo? Os textos orais denotativos, nós temos vários, certo? E um que eu gostaria que vocês, em sala de aula, treinassem com o seu professor olhando para a tela, nós temos o debate. Fazer um debate ou um júri simulado. Que tal? Pegar um tema atual, vocês já são 7º ano. Que tal pegar um tema atual e debater? Para aqueles estudantes que não querem treinar ou que não gostam os textos da literatura oral, a fábula, o conto, a fábula, o conto, a parábola, etc., podem treinar com o seu professor um debate ou um júri em sala de aula. Vocês podem pegar um tema, o meio ambiente, certo? Como outro qualquer, a pandemia, e fazer um debate ou um júri simulado. E para fechar, olhando aqui na tela, nós temos vários exemplos de textos orais, vários denotativos. Aí nós temos entrevista, briga, fofoca, etc. Então, lembrar vocês, estudantes, que hoje nós trabalhamos o quê? Essa questão, ler textos, certo? Textos orais, tanto da literatura conotativa, quanto do mundo não literário, denotativo. Vocês podem estudar a parábola, como eu falei, o apólogo, certo? A fábula, textos orais muito antigos. E também fazer um debate em sala de aula, um júri. Que tal fazer um júri, certo? Prós e contra. Dividir a turma, aqueles que defendem determinado assunto ou aqueles que são contra. Então é importante. Que tal, estudante? Então hoje, certo? Finalizo aqui esperando que vocês tenham gostado. Um forte abraço para Ellen, certo? A nossa técnica do som, e a professora Roberta aqui, a nossa intérprete de Libras. Forte abraço e vamos continuar a estudar. E fiquem aqui no EducaPE.